Fala moçada, fala rapaziada, e aí voltando, vamos nessa, ganhando um pouquinho mais de experiência. Vamos lá comentar mais questões aqui para avançar aí mais um degrau, né? Ou seja, buscando o topo, a aprovação. A questão diz o seguinte: considerando que uma equipe de 30 operários igualmente produtivos construa uma estrada de 10 quilômetros de extensão em 30 dias. Opa, então 3 grandezas aqui. A gente está falando, ó. Então vamos só especificar aqui. A gente está falando sobre operários. A gente está falando sobre a extensão aqui, né, quilômetros, e o tempo em dias, o período aqui de tempo que é em dias. E o que a gente tem? Ó, 30 operários, 10 quilômetros, 30 dias. Se, ao iniciar a obra, uma equipe designada para empreitada receber reforço de uma segunda equipe, ó, veja que uma segunda equipe, agora de quanto? De 90 operários. Opa, então 30 mais 90 passa a ser quanto? 120 operários agora, ó. Igualmente produtivos e desempenho igual aos dos operários, né, da equipe inicial, ou seja, são 120 agora trabalhando da mesma forma, porque os 90 que chegaram têm o mesmo desempenho. Aí, a estrada, ou seja, a estrada é o que? Os 10 quilômetros será concluído, aí ó, tá dizendo que é 1/5, né, menos de 1/5 do tempo. Então, vamos chamar isso aqui de x e para ver se é menos de 1/5 mesmo. Professor, regra de 3 composta. Observe que não há necessidade de fazer, por quê? Porque essas duas grandezas elas são iguais, então a gente trabalha, ó, apenas com essas grandezas aqui. Então a gente tem uma regra de 3 simples, ó. Veja que a gente está falando da relação de operários e a quantidade de dias. Ok. E o que a gente tem mesmo aqui, ó? Foi 30, depois houve um acréscimo de 90, então 30 e 120. Os dias 30 e depois a gente vai ter que calcular x para saber se isso é menos de 1/5 do tempo inicial. Perfeito? Professor, regra de 3, simples, eu posso fazer cruz credo, não é isso? Ó? Então aqui ó, é só fazer o cruz credo. Nessa situação aqui, não, viu? Então, ó, veja, aqui não é possível, ó. Veja que não, a gente não pode fazer cruz credo. Não, professor, por que a gente não pode fazer cruz credo aqui? Porque observe o seguinte, a gente tem uma determinada quantidade de operários realizando uma quantidade de dias. Se a gente aumentar a quantidade de operários, reduz a quantidade de dias. Quanto mais operários trabalhando, menor será o tempo para entregar a mesma extensão. Então não altera, não muda a extensão aqui, né, da estrada. Então por isso que não pode, ó, porque, né, o que a gente consegue observar aqui é que, né, aqui ó, a gente tem grandezas ó, inversas, então são grandezas inversas, inversamente proporcionais. Então a gente não pode fazer esse tipo de situação. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a continha, a gente pode fazer um raciocínio, né, lógico aqui. Caso a gente efetue a continha, a gente conserva uma e inverte a segunda. Então, ó, a gente o quê? Conserva a primeira e inverte a segunda. Então, veja que 30 sobre 120, vamos pegar aqui, ó, 30 sobre 120 é igual, e a gente vai inverter. Então, 30 sobre x vai ficar x sobre 30, porque é inversamente proporcional. Ok? Perfeito. O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode eliminar, né? E aí, a gente pode também simplificar isso aqui, ó. 3 por 3 dá 1 e 12 por 3 dá 4. Então, vai ficar 1/4, né? Vai ficar 1/4, ok? Perfeito? E agora sim, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode fazer o cruz credo, ó. Então, quer dizer que 4 vezes, eu tenho 4 que multiplica x e 1 que multiplica 30. Só que o que está multiplicando aqui passa o quê? Para o outro lado dividindo, ó. Então, x aqui é o quê? 7,5 dias. Então, 7 dias e meio. O tempo aqui vai ser concluído 7 dias e meio. Professor, mas como que eu sei que isso aqui reduziu, né, essa quantidade aqui? Né? Você pode pegar o seguinte.
né? A própria análise aqui já permite isso, só porque eu tenho aqui o quê? 1/4. O que quer dizer aqui, ó, que eu vou ter o quê? Essa relação vai ser 1/4, ó. Então, a relação aqui é de 1/4, só que 1/4 que menor ou maior, né? Veja que se aumenta o funcionário, vai reduzir. Então, ó, é 1/4 menor. Então, ele vai ser, né, na relação de 1/4. E aqui está falando, ó, que é menos de 1/5. 1/4, o que está dizendo a questão? Que 1/4 é menor que 1/5. Isso é verdadeiro? Não, professor, isso é falso. Então, veja, ó, que isso é falso. Porque numeradores iguais, a maior fração é aquela que tem, né, o menor denominador. Então, na verdade, ó, a relação correta aqui é maior e não, né, essa relação de menor. Lembra, né, o que é prático que você pode fazer aqui também? Ó, a multiplicação cruzada. Ó, 5 vezes 1, então de baixo multiplica o de cima. 5 vezes 1 fica quanto? Fica 5. E aqui o de baixo multiplica o de cima, ó. Então, 4 vezes 1 é quanto? 4. E aí, qual é a comparação que a gente tem aqui? 5 é o quê? Maior do que 4. Então, logo, ó, se na relação, né, de cima a gente tem a situação maior, então na relação de baixo a gente teria que ter a situação também de maior. E a situação de menor, portanto, o item aqui está o quê? Está errado, está errado. Ok? Beleza? Então veja o seguinte, ó. Por que isso? O que acontece, ó? Quando falar de relação de 1/4 aqui, né? Então deixa eu até trocar aqui, né, para ficar melhor aqui, para a gente destacar isso aqui, ó. Veja que isso aqui, ó, essa relação, né, que a gente tem aqui dos operários, veja que os operários têm relação de 1/4 maior. Então, nessa relação aqui, ó, de tempo, o que a gente vai passar a ter aqui, ó? A gente vai ter 1/4, só que a mesma proporcionalidade, só que é 1/4 menor. Aqui é 1/4 maior, aqui é 1/4 menor. Então, nessa relação de tempo, né, 1/4 menor. Claro que, né, deixa eu só também consertar essa setinha e colocar ela para cima, né? Porque, ó, daqui para cá diminui 1/4, né? Então, por quê? Porque é inversamente proporcional. Então, aqui, ó, de 1 para aqui foi maior, de 30 para 120 é 1/4 maior, então de 30 para x vai ser 1/4 menor. Mas a relação, ela permanece a mesma, ó, que é de 1/4. Ok? Perfeito? Então, ó, pronto, 1/4. Só que 1/4 menor. Então, o item aí está errado, né? Como disse Cebolinha, está errado. Ok? Então, veja que você pode trabalhar o cálculo, fazer essa comparação também aqui, entendeu? Estabelecendo uma regra de 3, alguma situação para você comparar, né? Mas o mais prático aqui é que você utilize o quê? A relação de proporcionalidade mesmo e faça essa comparação. Ok? Vamos lá. Beleza? Então, pronto. Perfeito, né? Então, vamos nessa. Então, vamos aqui, né, para o próximo item. Abordando também aqui, ó, sobre proporcionalidade, porcentagem, né, e descontos. Vamos lá. Um casal, Rafael e Joana, investem, ó, o que está dizendo? Que Rafael e Joana investem R$2.000. Então, está dizendo assim, ó, que Rafael mais Joana está investindo quanto? R$2.000. Pronto. Aí disse assim, ó, Joana investiu 50% a mais que Rafael, ó, Joana investiu 50% a mais. Então quer dizer que se Rafael investe 100%, Joana vai investir quanto? 150%. Ok? Professor, isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó, 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então, quer dizer que uma parte de Rafael, e aqui também dividir, né? 150 dividido por 100 vai dar 1,5. Então, ó, uma parte de Rafael corresponde a uma parte meia de Joana. Exatamente. Enquanto Rafael investe uma parte de um valor, Joana vai investir o quê? 1,5. Uma parte meia. Pronto. Perfeito.
Aí o que que ocorre, ó? Com isso aqui, dá para a gente saber quanto cada um investiu? Sim, com isso aqui dá para a gente calcular. Por quê? Ó, o que que a gente faz aqui? A gente sabe o seguinte, se a gente somar, ó, Rafael mais Joana, então quer dizer que eu tenho o quê? Uma parte, né? Aqui, ó, uma parte de Rafael mais uma parte e meia de Joana, isso aqui é igual a 2.000. Então, quer dizer que 2 partes e meia vai ser igual a 2.000. Então, quer dizer que é o seguinte, ó, que a parte invertida aqui por cada um vai ser 2.000, né? Vai ser 2.000 dividido por 2,5. Professor, como que eu vou fazer para efetuar essa divisão? Você pode correr a vírgula aqui. Então, o que que vai acontecer quando você corre essa vírgula? Né? O que que a gente passa a ter aqui, ó, correndo a vírgula? A gente fica o seguinte, ó, aqui era 2.000, né? Isso sobre, tirando aqui, a gente vai passar a ter o quê? 25. Só que aí um detalhe, ó, veja que a vírgula correu, esse 5 aqui agora já correu a vírgula, então tem que acrescentar mais um zero aqui. Só que aqui você consegue perceber que você pode dividir, ó, de forma prática aqui, ó, 200 por 25. 4 vezes 25 é 100. Então, né, 200 dividido por 25 é 8. Então, a gente passa a ter aqui o quê? Né? 8, ó, a gente tem aqui o quê? 8 e o 0, ou seja, 80. Não é isso? E 2 0, 800. A gente tem 8 e 2 0, 800. Sim. Então, o que que significa que, né, quem está investindo uma parte aqui, ó, uma parte corresponde a 800. Então, quer dizer o seguinte, que quem está investindo 800 aqui, ó, né, R. Aqui está investindo quanto? Né? Uma parte meia, então metade de 800 é 400. Então vai investir o que? 8 mais 4, 12. Vai investir 1.200. Pronto. Aí nessa situação, o salário líquido de Rafael é 3.200. Está dizendo que o salário de Rafael é 3.200. Ó, vamos entender aqui. O que que a questão está colocando? Está dizendo o seguinte, que o valor investido por cada um corresponde o quê? A 25% do salário. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Que Rafael ele investe 25% do seu salário, ó. Rafael investe 25% do seu salário. Ok. E o que quem sabe a respeito desses 25% aqui, ó, se a gente pegar 25, dividir por 100, a gente chega à conclusão que é 1/4. Então quer dizer o seguinte, ó, que Rafael está investindo 1/4 do seu salário. Importante isso aqui, ó. E o que a gente sabe? Que 1/4, ó, 1/4 do salário de Rafael é quanto? É 800. Não foi isso que ele investiu, ó? Veja que Rafael investiu 800. Então, 1/4 do salário de Rafael é 800. Então, aqui sim, ó, a gente pode fazer o famoso, não é isso? Ó, cruz credo. Então, né? 1 passa para cá, então a gente vai multiplicar. Então, o que acontece? Uma vez SR, a gente tem o que? SR. E 4 vezes 800, não é isso? A gente tem, ó, 1 que multiplica o SR, 4 vezes 800. Logo, o que a gente descobre aqui? Ó, que o salário de Rafael, 4 vezes 8, 32. Ou seja, o salário de Rafael é quanto? 3.200. Portanto, o item está o quê? Certíssimo, correto. Ok? É isso aí, show de bola. Veja, a questãozinha que a gente trabalhou aqui com porcentagem aqui, né? Fazendo essa relaçãozinha direta. Professor, eu poderia usar a regra de 3 para resolver a questão? Claro que pode, ok? Eu só quis mostrar de uma forma, né, aqui, mas claro que você também pode, né, efetuar o cálculo usando a regra de 3, né? O importante é o quê? É quando chegar lá no final, você comemore, ó. Comemore muito, ó. Broquei. Isso aí. Nos veremos
né, no próximo vídeo com mais comentários.